Muito, mas muito boa tarde. Aqui em Vancouver agora 1h53 do sábado, 17 de outubro. Muito boa tarde, Cleiton Magu, como vai o senhor? Boa tarde, Dieguito. Boa tarde, meu querido. Como é que você tá? Tudo bem? Aqui 5h53 da tarde desse sábado maravilhoso. Vamos lá, né? Vamos fazer o nosso trade com cerveja. A gente vai falar sobre algumas coisas importantes hoje. E vamos falar também, atender o pedido do Gustavo, o rapaz lá do grupo, onde a gente vai falar um pouco sobre a movimentação do dólar aí para os próximos dias. Antes da gente invadir essa área do dólar, que eu vou deixar a cargo do Clayton, pelo profundo conhecimento que ele tem do ativo, eu queria falar sobre o índice, a movimentação que eu tinha mostrado na semana passada, né? Lembra que a gente falou sobre a movimentação macro, né, do índice? A gente tinha pego inclusive o diário, né, pra gente dar uma olhada. E eu tinha feito esse comentário aqui no feriado da movimentação para os próximos dias, né? Falando que a gente tinha fechado acima do 50% daquela perna de baixo da FIBO. O que realmente continua acontecendo, ó, veja que a gente fechou acima da perna de FIBO, né? A gente não perdeu o gatilho que eu tinha marcado aqui atrás, o tanto que no outro trade com cerveja eu tinha marcado esse pedaço aqui de trás, ó, esse gatilho aqui, né? Não perdeu, fechou para cima e agora tá se matando ali na região do 61 ou do 38. Eu sempre marco a FIBO ao contrário e eu olho muito mais as cores da minha FIBO do que a numeração que tá aqui, né? Então a gente percebe a movimentação do índice aqui. Mudando um pouquinho agora aqui para o 15 minutos, que eu queria mostrar uma outra coisa. Essa daqui foi a movimentação dos últimos dias, né? Percebe que aqui, ó, é a abertura do dia 13, tá? E aí a gente teve essa movimentação brigada aqui toda nessa região, como se ele tivesse consolidado aqui, ó, nesse range aqui, ó, tá? A gente tem que ficar de olho nessa movimentação do índice para sentir o que vai acontecer. Como sempre a gente fala, a gente tem as questões políticas do Brasil e do mundo todo, né, que acabam afetando o nosso índice brasileiro aí. Pensando numa outra coisa, analisando esse último movimento aqui, ó, percebam como o índice foi, ele fez esse, deixa eu pegar o meu point to fix aqui, que eu quero mostrar uma coisa aqui que eu tava batendo o olho agora mesmo, né? A gente teve essa movimentação aqui do índice, ó. Percebam uma coisa, ó, ele veio aqui, tá? E tá fazendo esse movimento e agora ele tá fazendo um movimento um pouquinho mais curto aqui, ó. A gente tem que dar uma olhada no seguinte: se ele não romper este topo aqui, ele já fez um topo um pouquinho mais baixo, tá? Mas se ele não romper este topo aqui e fizer um fundo mais baixo, a gente pode estar assistindo um início de uma tendência secundária, tá? De baixa. A gente está numa tendência secundária de alta, ó. A gente falou bastante aí de teoria de Dow essa semana. Ó, a gente tá aqui, a secundária tá de alta. A gente tem que dar uma olhada se a gente não vai inverter essa tendência secundária para baixa. Para isso a gente tem que ficar de olho nessas movimentações. Sempre que a gente for olhar essa questão de tendência secundária, primária, nunca analisar pelos 5 minutos. Sempre analisar em time frames mais altos, 15, 60 ou diário, tá? Nunca a gente vai fazer isso antes. Uma última coisa que eu queria mostrar é que essa semana a gente teve uma chuva de dojis, né? E a gente tem passado por aquela situação que o pessoal tá trabalhando doji como se fosse setup, então tem que tomar bastante cuidado, né? A gente teve esse doji aqui, ó, no dia 15, que muita gente comprou aqui nele, tá? E acabou sendo estopado, porque comprou e aí ele veio testar aqui a região e depois que ele voltou a subir. O mesmo fato acabou acontecendo aqui, ó, nesse ponto onde eu estou mostrando esse doji, de novo aqui. Gente, doji não é setup, não existe setup do doji. Doji ele é uma demonstração de que o mercado está
indeciso, tá? Tem formas de você operacionalizar o doji, mas se você, uma pessoa que está iniciando agora no mercado, está querendo começar a ganhar dinheiro no mercado financeiro, evita. É um trade mais arriscado, tá bom? Você tem que ser rápido para entrar e sair nesse tipo de operação. Então, evita. Não cai na bobagem de achar que o setupzinho do doji vai funcionar 100% do tempo, igual o pessoal acaba falando por aí. Não é assim. E é importante você proteger o seu capital. Certo, Cleiton? Perfeitíssimo, é isso aí mesmo, exatamente. Esse negócio de setupizar a operação é um negócio complicado. Você tem que realmente analisar o que está acontecendo na movimentação do preço e agir de acordo com os sinais do trade system. E para não se ferrar também, né? O que a gente tinha aí para o índice essa semana é isso. Vamos ficar de olho no que vai acontecer. Por enquanto, ele está para cima dos 50%. Ó, eu estou nos 5 minutos. Ó, a gente está para cima dos 50%. Ele está brigando. Veja como nos 5 minutos, aqui essa região onde ele ficou brigando está bem grande, né? Vários dias brigando nessa região do 61 aí. É normal, natural. Né? Uma movimentação mais longa. Vamos ficar de olho. A tendência do índice nesse momento é ele testar mais para cima primeiro, tá? Ele pode vir aqui testar os 50% de novo? Pode. Não só pode, como provavelmente vai também, tá? Se eu fosse, eu gosto, né? Não adianta eu falar, mas eu gosto, a movimentação que eu gosto do índice é de venda. Então a minha expectativa é que ele faça esse movimento aqui ainda, ó. Vem aqui embaixo para depois tentar continuar a subida, tá? Outra coisa, percebam daqui, ó. Eu tô olhando pelos 5 minutos, ó. Nos 5 minutos ele já tá fazendo essa pernadinha para baixo aqui. Mas quando a gente olha num time frame mais alto, essa pernadinha para baixo pode ser uma bandeira de alta. Então vamos ficar de olho na movimentação que ele vai fazer. A tendência, no meu conceito, a principal possibilidade que ele tem é fazer esse movimento aqui para baixo e depois dar uma subidinha de novo para vir testar aqui essa região do 103 aqui e tudo mais. Para o índice era isso. Agora a gente vai... Eu vou fazer uma coisa. Eu vou sentar e assistir aula de dólar agora. Legal, bacana. Vamos lá. Bom, o Gustavo tinha perguntado sobre a questão da movimentação do dólar, né? Aqui acompanhando a minha tela aqui, vai dar para perceber o seguinte, ó. Sempre quando a gente fala em movimentação de dólar, o dólar, diferente do índice, ele não tem um impacto tão grande na nossa economia. O que eu quero dizer com isso? O dólar, ele acaba afetando diretamente. Por quê? Porque ele está atrelado à balança comercial, ele está atrelado a exportações das commodities, ele está atrelado à importação de componentes de produtos industrializados que nós precisamos para a nossa indústria aqui, porque querendo ou não, o Brasil é um país de extrativismo, é um país que exporta commodity e importa produto industrializado. Por mais que a gente veja e acredite que o Brasil é um país industrializado, isso, aquilo, outro, a realidade é que nós importamos praticamente tudo, tá? Então, tanto componentes eletrônicos e tudo mais que são usados em carros, em equipamentos eletrônicos e tudo mais, tudo vem de fora. Então, o dólar, ele tem um peso muito significativo na nossa economia, tá? E ainda mais na situação que nós nos encontramos, onde que a taxa de juros ela caiu consideravelmente, né? A taxa Selic ela está lá embaixo. Isso fez com que o capital especulativo que estava aqui, principalmente lastreado em renda fixa, em Selic, em ativos ligados aos DIs, fossem embora. Então hoje a gente está tendo uma evasão muito grande de divisas, e também por outros motivos, né? Motivos ambientais, que alguns fundos europeus também estão tirando boa parte dos seus investimentos daqui,
e também essa questão dos juros, né? Juros baixos, essa questão ambiental e falta de expectativa, infelizmente, com a nossa economia correndo ainda o risco fiscal, que é o nosso principal fantasma hoje, é o risco fiscal do Brasil. Então isso está meio que afugentando os investidores e a entrada de dinheiro novo. O que está acontecendo com isso? A procura pela moeda é muito grande. Então a gente está tendo realmente uma saída muito grande de real, né? De dólar, uma procura muito grande pelo dólar, e isso acaba pressionando mais ainda a moeda, tá? Bom, eu coloquei aqui no gráfico semanal, vocês podem observar a movimentação que o mercado vem fazendo, tá? Ele vinha fazendo essa movimentação aqui, ok, e aí depois ela pegou, caiu, fez uma nova correção, e aqui ele tá indo para frente, certo? O que aconteceu? O mercado ele fez essa última perna, ele desceu, fez uma correção e parou nessa região aqui, ok? Essa região que a gente chama de região quente de Fibo, tá? Em torno aí de 50%, 61, 50% de Fibonacci, tá? O que está acontecendo? Se vocês observarem aqui no gráfico, a gente vai observar o seguinte, ó. O mercado ele vinha numa tendência forte de subida. Quando chegou aqui nessa região próximo dos 5,70, o mercado foi batido para baixo, ok? E essa semana, o que aconteceu? Totalmente essa barra praticamente de baixa que foi neutralizada, ou seja, tomaram os compradores desse mercado, tomaram novamente para cima e praticamente neutralizou esse movimento de queda, tá? Então nós estamos nesse momento olhando uma tendência secundária de alta, seguindo a tendência primária, que é uma tendência de alta também na moeda, ok? O real, como todo mundo sabe, é a moeda mais desvalorizada atualmente no mundo, é uma das mais desvalorizadas. Quando nós olhamos o gráfico diário, tá? O que acaba acontecendo aqui? O que a gente vê? A gente vê exatamente isso daí. Então, eu fiz algumas marcações aqui para que vocês consigam entender a movimentação. Nós vemos aqui que nós temos um canal de alta, tá? Formando no gráfico diário, tá? E quando você olha o movimento maior, mais completo, nós vemos o que? Nós vemos um triângulo simétrico. Triângulo simétrico, ele pode ser uma figura de continuidade numa tendência ou ele pode ser uma figura de dúvida, porque muitas vezes não se sabe para que lado essa figura acaba rompendo. Só que pela movimentação e pela situação da economia no momento, a maior probabilidade é que essa figura ela acabe rompendo para cima, tá? Só que tem um agravante nessa história, né, Diego? Que nem a gente estava conversando, né? Como o dólar ele tem um peso muito grande na economia, nós temos a interferência do Banco Central. Então, se nós formos olhar pela análise técnica propriamente dita, a expectativa realmente é que o mercado ele faça isso. Ele venha aqui nessa região, né, onde tem um triângulo, depois a gente vai olhar lá e ele vai buscar pelo menos o primeiro alvo aqui, ó. Se a gente for olhar a projeção, é mais ou menos isso. Ou se ele for fazer 100% desse pivô aqui, ó, que está nessa região, ele vem buscar, perdão, não é aí, é o de cima, que é 100% do pivô. Ele vai vir buscar aqui, ó. Então, nós temos uma expectativa de um dólar entre 6 e 6,20, totalmente contrário do que o próprio Banco Central projetou no último Boletim Focus, que eles falam de um dólar aí a 5,30. Eu francamente não sei como o Ministério da Economia pretende segurar o dólar, mas uma coisa é certa, o dólar para ganhar essa região dos R$6 vai ser bem complicado. O gráfico mostra isso. Só que possivelmente isso não aconteça com tanta facilidade, porque haverá intervenção do governo, tá?
Então, para os próximos dias, para a próxima semana, pela formação, no gráfico semanal principalmente, é que haja o rompimento desse topo, tá? Haja o rompimento desse topo. Se o mercado abrir na segunda-feira já com o gap, se tiver alguma novidade aí, e ele ganha essa região aqui, ó, do 5,97 aí, do 5,697, perto dos R$ 5,70, é bem provável que o dólar continue subindo para ir fazer pelo menos o primeiro alvo e buscar o topo aqui nessa região, ó, aqui em cima nessa região, onde está o topo do canal, tá? Então existe realmente essa possibilidade, tá? Agora, entra justamente naquilo que a gente falou, tá? O dólar é um ativo extremamente importante para a economia. O Banco Central costuma intervir com frequência e é praticamente certo que isso vai acontecer, tá? Olhando aí pelo gráfico de 60 minutos ainda, a gente tem a formação também de um triângulo simétrico, tá? Nós temos tanto na figura principal, que vem aqui de trás, ó, como vem aqui de baixo. Você olhando o movimento primário, a tendência primária, nós temos esse triângulo simétrico. E aqui, na tendência terciária, nós também temos a formação de um triângulo simétrico. Como a tendência primária e a tendência secundária são de alta, tudo leva a crer que haverá esse rompimento e a gente deve ter um dólar aí, provavelmente na próxima semana, batendo lá na casa dos R$6. E aí a gente vai ver o que vai acontecer com o Banco Central, como que o Banco Central vai reagir. É isso, meu amigo Diego. Então é isso, meu amigo Diego, é isso daí. O que eu tinha para falar do dólar é isso daí. Que maravilha. Então é aquela história, né? A gente vai fazer trade no dólar agora dormindo, né? A gente acorda com ele já nas alturas e tá tudo certo. Para você isso não é nada mal, né? Eu fico muito feliz todos os dias quando eu acordo e vejo. Meu, se não fosse o Banco Central, a gente já tinha passado de 6 já faz algum tempo, né? Com certeza. Eu não sei o que ia acontecer aqui na terra da banana, né, meu amigo? O que ia acontecer aqui? Porque dólar a R$6 aqui, se a coisa já está complicada em termos de inflação, você imagina dólar passando de R$6. Não, o dólar passando de R$6 vai... A pressão econômica em cima do Brasil vai ser muito grande. E aí você tem aquele problema das empresas buscando exportar mais, porque a moeda acaba ficando valorizada para exportação. E aí desabastece o mercado interno. Bom, tem várias questões econômicas que a gente vai ter aí mais para frente se acontecer isso. Vamos torcer. O empresário brasileiro não é nem um pouco bobo, nem um pouco bonzinho, né, meu amigo? Nem um pouco. O camarada quer mais é desabastecer o mercado interno, jogar tudo para fora e poder subir preço, né? E o Exatamente. governo se com a inflação. Isso é um problema do governo, o governo que se vire. É Bom, isso aí. Vamos lá. Gente, como sempre, muito obrigado. É sempre um prazer a gente estar aqui. Magu, obrigado. Foi uma aula maravilhosa de dólar. Vamos lá. Vamos para a próxima semana. E tem muita novidade aí que vai surgir essa semana aí para vocês. É isso daí. Eu que agradeço a oportunidade, da mesma forma, obrigado, Diego, por compartilharmos aí as nossas ideias e experiências. E como o Diego falou aí, tá? Aguardem que a gente está preparando um monte de coisa aí, vem coisa boa por aí. É só ter um pouquinho de paciência que deve vir muita coisa por aí. É isso aí. Gente, inclusive com outros tipos de vídeo, outras coisitas, mas que nós iremos falar aí no decorrer dos próximos dias. É isso aí mesmo. Gente, obrigado, viu? Um forte abraço para todos. Boa semana, muitos gains para todo mundo aí. Um abração para todo mundo aí, boa semana também. Um abraço, meu querido. Valeu, cara. Um abraço. Obrigado.